Olá, pessoal. Hoje a gente vai dar início para o nosso seminário 3. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre epidemiologia. E quem está aqui comigo hoje é a Jaqueline Oliveira. Ela trabalha na Secretaria Estadual de Saúde e vai falar para a gente um pouquinho sobre como acontece a notificação dos casos de Covid-19 e como esses casos são tratados, como eles são lançados nos bancos de dados, e também vai trazer para a gente dados atualizados da doença aqui no estado de Minas, não só em Belo Horizonte, mas também em outras cidades. Então, eu vou passar a palavra para você, Jaque, e agradeço muito a sua participação aqui e ter aceito o meu convite. Obrigada, Fernanda. Então, como apresentada, eu me chamo Jaqueline, sou biomédica, mestre em virologia e atualmente trabalho na Secretaria Estadual de Saúde na coordenação de laboratórios e de pesquisa em vigilância. E vamos abordar um pouco sobre como os dados são tratados no estado e como que esses dados chegam para a população como um todo. Tá? Então, vamos iniciar. Certinho aí? Certinho. Tá. Então, vamos falar um pouco sobre a epidemiologia da Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus, aqui no estado de Minas Gerais. Então, para a gente abordar sobre uma doença, a gente precisa inicialmente entender o que é um caso suspeito. Então, no caso da Covid-19, a gente tem dois quadros clínicos que vão ser achados ali, vão ser sugestivos da doença. Então, a primeira definição de caso suspeito da Covid-19 é a definição de síndrome gripal, que está relacionada com os casos leves da doença, a manifestação leve. Então, nesses casos, o indivíduo, ele apresenta um quadro respiratório agudo, ou seja, similar a uma febre, similar a uma gripe convencional, e esse quadro de gripe, ele é caracterizado por sensação febril ou por febre. Então, mesmo que o paciente não tenha uma febre que seja ferida, que seja mensurada, se ele relatar uma sensação febril, isso já é um sugestivo do caso da doença. Além disso, esse quadro febril ele vai ser acompanhado de tosse, ou dor de garganta, ou coriza, ou dificuldade respiratória. Então, em crianças, a gente tem uma ressalva, que no caso de crianças com idade menor de 2 anos, considera-se também a obstrução nasal, ou seja, a obstrução das vias aéreas respiratórias e a dificuldade de respirar. E no caso dos idosos, a febre pode estar ausente, mas mesmo assim ele vai ser considerado um caso suspeito. E, no caso, o médico que analisar esse paciente, ele deve considerar também os critérios específicos de agravamento, que no idoso pode ser uma síncope, uma confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade, são sintomas relacionados com o sistema nervoso. Com relação à segunda definição de caso, nós temos a síndrome respiratória aguda grave, também conhecida como SRAG, comumente mencionada na mídia, e que corresponde, então, ao caso grave da doença. Então, nesses casos, o paciente, ele inicia com a síndrome gripal, então, com sintomas leves, e ele evolui para um quadro de insuficiência respiratória. Então, ele vai sentir uma falta de ar, dificuldade para respirar, um desconforto respiratório, ou uma pressão persistente no tórax, que está relacionado com o comprometimento do pulmão, ou o nível de saturação de oxigênio vai ser aumentado. Então, geralmente, esses indivíduos, esses pacientes, eles são hospitalizados e eles são considerados os casos graves da doença. Então, a partir da definição de caso, quando a gente conhece o que vai caracterizar uma doença, a partir daí, a gente vai ter uma suspeita de um caso. Suspeita de uma doença naquele indivíduo, naquela população. E a partir dessa suspeita é que se faz a investigação de casos. Então, a transição entre o reconhecimento de um caso e a investigação desse caso
consiste na notificação. Então, a notificação é um termo muito usado em epidemiologia e está relacionado com a informação daquele quadro clínico para um sistema de saúde, para um sistema de vigilância, tá? Então, como o nome já diz, a vigilância epidemiológica é o que vai estar vigiando essa doença ali, o comportamento dessa doença na população. Então, a notificação dos casos, ela acontece no nível municipal. Então, se eu sou residente do município de Belo Horizonte, eu desenvolver os sintomas dessa doença, eu vou ser reconhecida ali, examinada pela equipe de saúde do município. Essa equipe de saúde que faz o atendimento do paciente, ele faz a notificação desse caso suspeito. Essa notificação desse caso, ela então chega ao nível de saúde estadual e ao nível nacional, que é no Ministério da Saúde. E a partir daí, esses dados vão ser trabalhados. Então, vamos entender como que acontece esse fluxo de notificação. Então, a Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus, ela é uma doença de notificação compulsória imediata. O que significa isso? É uma doença que representa uma emergência de saúde pública de importância internacional. Então, todo caso que for suspeito dessa doença, ele tem que ser notificado imediatamente. Ou seja, o profissional de saúde que atende um paciente que é um caso suspeito da Covid-19, ele tem que notificar em até 24 horas a ocorrência desse caso suspeito. E a partir dessa notificação vai ser montada toda uma vigilância de monitoramento, não só desse paciente, mas dos contatos que forem relacionados a essa pessoa. Então, onde esses casos são notificados? A notificação acontece em bancos de dados e, de acordo com o perfil da doença, a gente vai sinalizar esses dados em bancos diferentes. Então, para o caso leve de síndrome gripal, para os pacientes que não evoluem, os casos são notificados numa plataforma online chamada ESUS-VE. Para os casos graves e para óbitos, que são sugestivos da Covid-19, esses casos eles devem ser notificados em outra plataforma, em outro banco de dados, que é chamado de CIVEP-GRIP. Então, nesse caso, o lançamento do dado ele não acontece imediatamente online. Tá? O profissional de saúde, inicialmente, ele precisa preencher uma ficha manual, posteriormente, entrar com esses dados da entrada no sistema de notificação. E, além disso, a gente tem uma outra plataforma de notificação, que é o Sinamnet, que, como o nome já diz, essa plataforma também é online. E nessa plataforma são registrados os surtos de síndrome gripal em comunidades ou instituições fechadas. O que é que vai definir um surto? Geralmente um surto ele é definido pela presença de 3 casos confirmados da doença em determinada área. Só que em alguns casos específicos, como em unidades de longa permanência, em instituições fechadas, como é o caso das unidades prisionais, basta um caso positivo da doença, caso confirmado, para isso ser caracterizado como um surto. Então, uma vez que esses dados eles são lançados em bancos de dados, esses bancos de dados eles conseguem ser acessados a nível nacional, é uma plataforma universal de registro de casos. E por que é importante notificar? Porque a partir dessa notificação vai ser possível realizar o monitoramento dos casos, tanto no nível municipal, estadual e nacional, o monitoramento dos contatos desse caso, e além disso, é a notificação que vai sinalizar para uma possível testagem. Então, a testagem é o que vai ser ali o fator decisivo para confirmar, em muitos casos, se de fato se trata da Covid-19. Então, como que nós caracterizamos, do ponto de vista da epidemiologia, um caso confirmado da doença pelo coronavírus? Então, a gente tem 2 formas de classificar. O critério laboratorial, que nesse caso, o método de escolha ali para o diagnóstico vai ser baseado no período de sintomas do paciente. Se o paciente apresentar até 7 dias de sintomas, então, nesse período de 7 dias, deve ser feita a coleta de material da via respiratória do paciente para ser encaminhado para o diagnóstico por biologia molecular, que é um método de RT-PCR, considerado o padrão ouro para o diagnóstico da COVID. Por que é o padrão ouro? Porque, além de ser um método
que identifica a presença ali de um genoma viral, que vai sinalizar para a presença do vírus naquele momento, é um método que é utilizado precocemente no diagnóstico, nos primeiros 7 dias, e tornando possível o isolamento desse caso logo no início da doença e, consequentemente, diminuição da exposição de outras pessoas. Além do método de RT-PCR, nós temos o método sorológico, que vai ser utilizado para pesquisa de anticorpos IgM e IgG produzidos em resposta àquela infecção, só que o grande gargalo da utilização desse método é que ele só pode ser utilizado a partir do 8º dia de início de sintomas, que é o tempo hábil para que o corpo humano produza ali os anticorpos em combate àquela infecção. Então, além do critério laboratorial, nós temos o critério clínico epidemiológico. O que é isso? Um caso investigado, ele pode ser automaticamente confirmado sem a necessidade de um exame laboratorial, desde que esse caso, esse indivíduo que apresenta os sintomas de doença apresente um histórico de contato com um outro caso que já tenha sido confirmado. Então, se numa residência uma pessoa já tiver sido confirmada por critério laboratorial e outros moradores daquela residência vierem a apresentar sintomas, esse indivíduo ele também pode ser confirmado sem a necessidade de testagem, tá? Então, contato próximo vai ser definido como aperto de mão, a presença, a manutenção em um ambiente fechado por mais de 15 minutos, o contato, o profissional de saúde que cuida de um paciente COVID positivo, então tudo isso já é contato próximo, já é enquadrado como contato próximo, e caso venha apresentar sintomas, pode ser caracterizado como critério clínico epidemiológico. Então, o que fazer em caso de surgimento de sintomas? Aqui em Minas Gerais, a gente já tem 2 plataformas para atendimento dos pacientes que apresentarem sintomas, sendo todas essas 2 plataformas para triagem inicial baseada em telefonema ou aplicativo de celular. Então, o indivíduo que apresentar sintomas, ele pode entrar em contato através do número 155 ou através do aplicativo Saúde Digital, MG, onde, utilizando essas plataformas, o indivíduo pode relatar os sintomas, vai passar por um atendimento médico, por uma triagem e vai ser, então, direcionado para um serviço de saúde, caso seja necessário. Lembrando que os casos suspeitos, no caso leve, o indivíduo que apresenta sintomas leves, eles devem permanecer em isolamento domiciliar com repouso, mantendo a hidratação e, se necessário, utilizar medicamentos analgésicos e antitérmicos. E em caso de piora do quadro, a equipe de saúde vai direcionar esse paciente para uma internação e, se necessário, um isolamento em leito hospitalar. Então, para onde vão os dados? É importante notificar, porque a partir da notificação, a gente vai ter uma suspeita de um caso e esse caso vai seguir uma linha investigativa que inclui a testagem. Mas por quê? Para onde esses dados vão? Então, como eu mencionei para vocês, os dados eles são notificados no município onde o indivíduo reside e esses dados vão ser tratados e trabalhados de forma multidisciplinar na plataforma estadual e, consequentemente, vai subsidiar, vai alimentar a plataforma nacional do Ministério da Saúde, tá? Então, no estado de Minas Gerais, todos os dados gerados nos municípios mineiros, nos 853 municípios mineiros, eles são compilados, trabalhados através dessas plataformas mencionadas anteriormente e são, então, publicizados através de um site da Secretaria de Saúde Estadual, como mostrado aqui nessa tela, tá? Então, quem tem acesso a esses dados? Qualquer indivíduo que tenha interesse em acessá-los. Esses dados são atualizados diariamente no portal da vigilância e aqui a gente vai abordar algumas informações importantes. O que é importante do ponto de vista epidemiológico, ou seja, do ponto de vista de conhecimento da doença, do comportamento da doença na população? Então, é importante a gente avaliar o perfil geográfico da doença no estado, o perfil demográfico, a ocupação de leitos, a taxa de distanciamento social e o georreferenciamento, de como essa doença está se comportando aqui no nosso território. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses dados. Então, os dados que são gerados naqueles bancos mencionados anteriormente, eles são trabalhados
por uma equipe multidisciplinar. Então, nós temos estatísticos, epidemiologistas, demógrafos, profissionais diretamente relacionados à área da saúde que trabalham esses dados. Então, com relação aos resultados do que tem sido trabalhado, e aqui a gente apresenta dados mais atuais do Estado, a gente consegue observar a distribuição por data de notificação. Então, considerando aqui em azul, esse gráfico de barras em azul, do lado esquerdo da nossa tela, a gente tem a distribuição dos casos por data de notificação. Então, a gente consegue observar o aumento dessas barras, que sinaliza o aumento do número de casos desde o período de maio, aumentando em junho e chegando próximo ao pico agora em julho, que é o pico esperado, pico de casos de coronavírus esperado no estado nesse mês de julho. Com relação à necessidade de hospitalização, nós temos alguns dados aqui nesses gráficos em azul, no centro da tela. Então, nós temos a necessidade de hospitalização dos pacientes, casos suspeitos de Covid até o momento no estado, 11% necessitaram de hospitalização. E desses 11% que foram hospitalizados, nós temos cerca de 19% não precisaram dos leitos de UTI, 15% utilizaram os leitos de UTI, de unidade de terapia intensiva, e 65% não utilizaram, o dado não foi informado, ou seja, o indivíduo que acessou esse banco de dados não trabalhou a informação, não alimentou corretamente o banco e impede uma análise mais consistente do perfil de necessidade de internação de UTI no estado. Então, além disso, a gente tem a taxa de letalidade expressa do lado direito da nossa tela, sendo que a taxa de pessoas que evoluíram para óbito está em torno de 2%. Nós temos a distribuição dos indivíduos de acordo com a raça, que é o nosso gráfico de pizza aqui mais coloridinho na tela. Nós temos embaixo da distribuição por raça, distribuição por sexo, onde é possível avaliar que 46% da população com Covid-19 no estado de Minas é do sexo feminino e aproximadamente 54% do sexo masculino. Então, ainda com relação à distribuição etária dos casos, nós temos aqui esse gráfico na parte central, onde nós podemos observar que a maioria dos casos diagnosticados de Covid-19 no estado de Minas Gerais, eles estão correspondentes aqui à faixa etária de 30 a 39 anos, seguido da faixa etária de 40 a 49 anos e da faixa de 20 a 29 anos. Ou seja, são as pessoas economicamente ativas e que possivelmente estão saindo de casa, deslocando para trabalhar e se expondo mais. Então, outro indicador importante é a ocupação de leitos de UTI. Ele é importante para monitorar como a doença está se comportando no estado. Então, de acordo com todos esses bancos de dados, é possível definir, ter acesso quantos leitos de UTI a gente tem no estado, o percentual de leitos que encontram-se ocupados de acordo com a região do estado. Além disso, a proporção de leitos que está ocupada com pacientes internados por Covid-19, tá? Então, aqui do nosso lado direito da tela. E aqui no centro da nossa tela, nós temos um mapa do estado de Minas Gerais, mostrando a taxa de ocupação de leito de acordo com a região. Então, a gente tem aqui grande parte do estado tendo uma ocupação de leito de 40% a 70%. Nós temos aqui na parte centro e norte e nordeste do estado, assim como no triângulo, uma ocupação de cerca de 70% a 90%. Então, todos esses indicadores são importantes para monitorar o comportamento da doença na população em cada região e, com isso, montar estratégias, definir uma maior rigorosidade no isolamento social. Tá? Então, por fim, aqui nessa tela, nós temos a distribuição relativa de internações em leitos de UTI, também por região no estado, e a gente pode observar aqui em rosa mais escuro o percentual, a proporção de ocupação desses leitos de UTI por Covid-19, tá? Que é esse rosinha aqui mais escuro na tela. Então, a gente pode observar que a ocupação por Covid-19 tem chegado em algumas regiões, como na região do Vale do Aço, ali a região de Patinga, aproximadamente 50% dos leitos estão ocupados com casos da Covid-19.
Então, outro indicador importante que nós conseguimos analisar com esses bancos de dados é a média de isolamento social. Então, aqui nesse mapa, nós conseguimos observar em amarelo, então no amarelo mais quente, está sinalizando ali, está mostrando a região do estado onde a taxa de isolamento social ela é maior. No entanto, a taxa de isolamento social em Minas Gerais tem chegado no máximo a 42%, o que é muito preocupante, né? Na região leste do sul do estado tem chegado a 42% e a nossa percentual mínimo de isolamento social no estado está em cerca de 37%. Então, a gente tem observado que as pessoas têm aderido cada vez menos ao isolamento social e, consequentemente, a gente tem tido um aumento no número de casos. Então, a média de isolamento atual no estado está em torno de 41,2%, que é muito preocupante, considerando que nós estamos vivendo o pico da Covid-19 em Minas Gerais. Então, com relação ao cenário do estado como um todo, nós temos agora, né, hoje, confirmados em Minas Gerais 76.822 casos, e como eu falei para vocês, nem todo caso vai ser confirmado por exame laboratorial, alguns casos vão ser confirmados devido a esse processo de investigação das equipes epidemiológicas. Além disso, nós temos desses 76 mil casos confirmados, nós temos 24.697 em monitoramento, em acompanhamento, ou seja, são pessoas que ainda estão cumprindo o período de isolamento ou que ainda estão manifestando sintomas mesmo após os 14 dias recomendados de isolamento. Então, com relação aos casos recuperados, nós temos 50.510 casos, a grande maioria. E em relação aos óbitos confirmados, nós temos 1.615. Então, além disso, esses dados epidemiológicos do estado, como eles são atualizados diariamente, a gente consegue computar a evolução de um dia para o outro, a cada 24 horas. Então, nessas últimas 24 horas, o estado de Minas Gerais, claro que a partir do esforço de todos os municípios que fizeram as notificações dos casos, então, a partir disso, nós conseguimos computar 971 novos casos nas últimas 24 horas e 39 novos óbitos nas últimas 24 horas. Tá? Então, é muito importante esse trabalho interdisciplinar, esse trabalho coletivo, municipal, que através de bancos de dados bem alimentados, bancos de dados bem preenchidos, gera, então, toda uma informação que vai nortear as tomadas de decisão do Estado. Porque com esses dados a gente consegue saber como a doença está evoluindo e, a partir daí, tomar as medidas políticas de gestão necessárias para conter a doença, a transmissão da doença no estado de Minas Gerais. Ô, Jaque, então você finalizou muito bem, né? Essa sua fala era justamente o que eu ia falar. Ficou muito claro a importância da epidemiologia para a gente compreender a doença e também para a gente tomar medidas adequadas de controle, né? É fundamental que a gente tenha esses dados detalhados, os bancos de dados bem alimentados, né? E me surpreendeu também os números ali em relação a informação que não chega até o final, né? Que não é documentada até o final. Então, existe aí uma perda, né, de informação, eu acredito. Realmente complicado, né? Conseguir acompanhar cada paciente até o final, né? Mas os números são realmente muito altos pelos dados que você trouxe. Isso, então a nossa grande dificuldade é exatamente a qualificação desses bancos de dados, né? Porque muitas vezes os profissionais entram com os dados, mas não dão seguimento à investigação ou encerramento de casos, e isso realmente dificulta a gente ter uma visão real do cenário epidemiológico. Claro. E também foi muito bom que os dados são de hoje, né? Dia 13 de julho. Então, a gente está com os dados aí super atualizados sobre o que está acontecendo aqui em Minas e também um caráter muito informativo da sua apresentação para a gente saber como a gente procede, né? Se tiver uma suspeita, então tem aplicativo, tem o telefone. Foi muito bom, eu espero que o pessoal tenha aproveitado, né? E que a gente consiga passar essas informações para o maior número de pessoas possível,
para trazer aí esse conhecimento, esse acesso a tudo que a gente tem de melhor, né, para conseguir controlar e lidar com essa pandemia. Muito obrigada, te agradeço mais uma vez, foi muito bom, muito esclarecedor, aprendi muito aqui com a sua aula hoje. Obrigada. Te agradeço muito também. Espero que todo mundo goste, que se mantenham informados e que façam adesão ao isolamento social. Exatamente, porque os números estão bem assustadores, né? Bem baixos. É, exatamente. Tchau, tchau. Tchau.